Sobre Ser, com Marina Alves. Olá, meu nome é Marina. No episódio de hoje do programa Sobre Ser, nós temos como nossa convidada Júlia Cintra. Júlia Cintra, que é jornalista, mestranda em Direitos Humanos, que vai falar para a gente sobre como é ser uma mulher preta numa posição de liderança, num programa super leve, descontraído, num bate-papo super gostoso com pautas muito importantes sobre como é ser uma mulher preta nessa posição de liderança, sobre as dores e delícias dessa posição e sobre pautas muito importantes a serem discutidas como educação, racismo, diversidade, inclusão. E para você saber um pouquinho mais sobre a síntese e sobre o nosso programa de podcast, você pode nos seguir no Instagram, @síntese_educacão. Pode nos seguir no YouTube e também pode nos acompanhar no Deezer e no Spotify. Sobre Ser, com Marina Alves. E, Júlia, conta pra gente, quem é Júlia Cintra? Super difícil. Muito feliz de estar aqui contigo, Marina. Muito feliz de poder compartilhar também a minha experiência com você e com todo mundo que escuta a gente. Mas mais ainda que para falar sobre ser uma mulher preta numa posição de gestão, poderia ser você aqui. Então é um lugar confortável de acolhimento. E estar entre mulheres pretas, eu acho que também é sobre isso, né? Então, muito obrigada por esse reconhecimento e pelo convite. Olha, dizer quem sou eu é muito difícil, assim, porque geralmente, né, nessa estrutura social, a gente começa falando um pouco da nossa trajetória profissional, né? Mas eu gosto muito, e eu aprendi isso também com outras mulheres pretas, que é importante dizer de onde a gente veio, assim. Então, eu gostaria de reverenciar aos meus mais velhos que pavimentaram a caminhada para que eu estivesse aqui. Então, eu sou a filha da dona Nilza, do seu Chicão, e a minha mãe é professora de educação básica, foi professora de educação básica, hoje ela está aposentada. E o meu pai foi um cara que, enfim, fez 3 faculdades, parou na contabilidade e na administração, mas foi quem me inspirou para seguir a carreira na comunicação e ser jornalista. Assim. Eu gosto muito de dizer que 80% de mim é o paulistano da quebrada e 20% tem a ver ali com o Pantanal, porque parte da minha família veio de Mato Grosso. E eu acho que isso é importante também para dar a diversidade do que somos, né? E do que é ser negro no Brasil e dos diferentes espaços que a gente ocupa e que isso também me constitui. E na minha trajetória, eu sinto que, por conta da minha formação dentro da minha casa não era uma casa necessariamente de militantes, mas era uma casa de muita consciência política, e meu pai teve uma trajetória ativista na universidade, né, como boa parte de nós. E eu acho que por conta disso eu sempre tive muito interesse, estive muito próxima a pautas sociais, a querer entender e compreender o mundo. E isso fez com que eu trilhasse por diversos lugares e caminhos. Assim. Quando eu era adolescente, por conta também de uma escolha familiar, eu tive uma formação espírita kardecista e foi uma jornada importante para mim, porque foi nesse momento que eu compreendi alguns conceitos que são religiosos, mas que me inspiram até hoje, que é o conceito da caridade, sabe? Que é o conceito da reforma íntima, que é de você estar nessa troca com o outro, de você tentar compreender o outro e compreender as diferentes trajetórias e se entender como parte de algo que pode ser transformado, sabe? Eu acho que mesmo não cultuando mais essa religião, eu acho que ela foi importante para quando eu estive na faculdade também, quando eu estive no ensino técnico, né, que era aquela coisa clássica, sabe, de
família preta, assim. Meu pai conversou comigo quando eu terminei o ensino fundamental e disse que era importante que eu tivesse um trabalho para poder me manter na faculdade. Então, aí eu decidi fazer ensino técnico e aí eu consegui uma bolsa de estudos no cursinho, assim. Então, eu fiz 4 anos de ensino técnico, trabalhando durante o dia, e no último ano eu consegui custear o meu próprio cursinho, né? Porque eu consegui a bolsa. E aí eu entro numa universidade pública no interior de São Paulo, que eu fui fazer o Unesp Bauru. E aí eu aproveitei, eu acho que a experiência de ter feito uma universidade pública no interior foi muito fundamental, assim, porque eu tinha que me manter, então a gente trabalhava de tudo um pouco, mas eu também consegui bolsa, né? Eu brinco que na outra era, quando eu fiz universidade, lá de 2005 a 2009, a gente ainda estava caminhando em algumas reflexões que são fundamentais quando a gente pensa permanência estudantil, pensa ações afirmativas. Então, naquela universidade, na Unesp, naquele momento eu não tinha bandejão, eu não tinha moradia. Mesmo assim, tinham alguns programas de bolsa que foram fundamentais para que eu permanecesse na universidade. Então, eu trabalhei muito no campus da universidade, eu trabalhei na Rádio Unesp, eu trabalhei na web rádio da universidade. E isso foi fundamental para minha formação política, né? Porque eu não tive que estar fora da universidade para poder me manter na universidade. E isso também abriu espaço para eu conhecer outras possibilidades de pensamento e reflexão. Quando eu volto para São Paulo, foi muito engraçado porque não conseguia trampo. Eu fiquei tipo 1 ano sem trampar, fazendo 1000 coisas também. Foi muito difícil essa dimensão da colocação profissional para mim, mesmo cursando uma universidade pública e tudo mais. Eu consegui um emprego médio, assim, que era só para, tipo, nem pagar as contas. Mas eu começo a dar aula no Projovem Urbano de mediativismo. E foi uma experiência incrível, porque eu fiz isso na Rádio Comunitária Cantareira, que tem uma associação que existe até hoje. Aí eu escrevia no jornal, dava formação, participava de atividades e, tipo, isso também vai abrindo um universo para você pensar o que você quer fazer na comunicação, né? Porque eu sou jornalista por formação. E aí, daí, apesar de ter uma experiência, uma trajetória em agências de comunicação, logo eu fui para o trabalho em uma organização do terceiro setor, né? Uma organização da sociedade civil, e eu começo a trabalhar com direitos humanos. De lá para cá já se vão 11 anos, assim. Eu fiz muitas coisas nessa trajetória também, todas voltadas, a maior parte delas voltadas para processos formativos, educomunicativos e também para comunicação popular. Então, tem um trabalho aí pensado de como a comunicação pode contribuir também com a emancipação social, assim. Então, eu acho que eu sou a mistura de todas essas dimensões, sabe? E a composição de todas essas compreensões, assim. Eu acho que não teria como eu estar no mundo sem me sentir útil para a transformação desse lugar em algo que eu acredito e que seja bom para todo mundo, sabe? Eu acho que só a luta muda a vida. Eu acredito muito nessa frase e eu tive o privilégio de poder trabalhar com algo que também faça sentido político para mim. Então, acho que é isso. Eu não sei se eu te respondi. Julie, você respondeu sim a minha pergunta sobre quem é você. E eu percebo quanto você é uma pessoa que honra a sua ancestralidade, que honra quem veio antes de você. E uma pessoa que também aproveita muito das oportunidades que você teve, sobretudo as oportunidades que você teve a partir da educação. E a educação, eu acredito muito na educação como um lugar de transformação, principalmente para a gente, como mulheres pretas, a gente sabe que a educação é uma porta para a gente para muitos, muitos lugares, né? Muitas oportunidades, e que infelizmente não são todas as mulheres pretas que conseguem abrir essas portas que eu abri, que você abriu, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, queria ouvir a sua opinião sobre a importância da educação nesse lugar de transformação. Mas eu super concordo com você, assim, a educação foi fundamental. Então, eu vim de uma família muito simples, né?
mas que sempre priorizou os meus estudos. Então, os meus pais... e é isso, né? A gente sabe que a nossa trajetória é uma trajetória de comunidade, né? E por parte de pai, eu era a sobrinha mais nova. Então, eu lembro que meu padrinho, a minha tia Celi, meu padrinho Pedro, meu pai e tal, todos eles se organizavam para pagar a minha escola, sabe? Para me dar uma condição de estudar, de comprar meus livros e me ajudar a estudar. Então, também eu fui um projeto de muitas pessoas pretas e de muitas pessoas pretas que tinham essa compreensão de que a educação seria fundamental para a minha mobilidade social, né? Porque eles também trilharam esse mesmo caminho, né? Então, eram pessoas muito mais humildes que eu. Então, tipo, quando eu chego no mundo, a condição tá muito melhor do que foi para eles, né? Mas ainda precisava desse apoio mútuo, e eu sempre tive a compreensão, e eu sou muito grata por isso até hoje, de entender que eu também fui um projeto coletivo, sabe? De muitas pessoas que entendiam que a educação era fundamental. Então, eu acredito muito nisso que você fala, quando a gente olha para uma educação que é verdadeiramente emancipadora, sabe? E quando a gente pensa a educação para além dos bancos da escola, assim. Eu acho que a escola é muito importante, mas tem toda uma possibilidade infinita de formação que você pode se apropriar e dar conta no mundo, sabe? E eu acho que educação também é sobre repertório, é sobre direito à cidade, é sobre você poder circular. Eu lembro que quando eu queria estudar, eu ia para a Biblioteca Mário de Andrade, eu ia para o Centro Cultural São Paulo, que fica ali na Vergueiro, e estar naquele espaço fazia com que eu fosse estudar tal coisa, mas eu olhasse para prateleira e encontrasse um outro livro, que eu pudesse conversar com a bibliotecária, ou que eu chegasse lá no Centro Cultural de São Paulo e pudesse ver as pessoas dançando, ou ir numa exposição, sabe? Eu acho que pensar em cidades acolhedoras e cidades educativas é a grande chave para a gente compreender uma educação na sua completude. E eu acho que também é muito importante a gente ressaltar, né, que é o que a gente sempre diz, que a gente tem que fugir, né, de um discurso salvacionista da educação. Porque eu só pude estar nesses espaços, estar em escolas boas e ter acesso a essa informação, e ter livros em casa, porque também era um hábito da minha própria família, e porque, considerando, né, o ecossistema de direitos humanos, eu tinha muitos outros direitos respeitados para que eu pudesse acessar a educação, né? Então, eu tinha uma boa alimentação, eu tinha moradia, eu tinha o direito à cidade, a possibilidade de transitar na cidade. Então, nem todos esses direitos, de fato, eram assegurados pelo Estado, mas parte deles a minha família lutou para que eu tivesse minimamente. Então, eu acredito muito na educação como essa chave para a transformação, mas eu acredito que a educação está muito além do banco da escola. Eu acredito em cidades educativas e acredito que é sempre importante a gente lembrar que, enquanto direito, né, porque é o direito humano à educação, ela faz parte de um ecossistema que é indivisível, e não tem como você ter acesso ao direito humano à educação sem ter o acesso a outros direitos, assim. Mas eu acredito tanto no que você traz, eu acho que isso é tão importante para a população negra, que historicamente, né, a gente lutou para termos, né, em tempos de segregação, termos escolas pretas. Até hoje, né, tem parte do movimento negro, não hoje, mas sempre, né? Quando a gente vai olhar para a luta na educação, na história do Brasil, quando a gente pensa em ações afirmativas, quando a gente pensa numa discussão sobre educação básica, né? A gente vai lá em 1930, a gente vai ver a galera da Frente Negra Brasileira discutindo a importância desse tipo de educação. A gente vai em 78, a gente vai ver a galera do movimento negro unificado, né? Quando a gente olha para uma primavera mais recente de movimento negro, a gente sabe a importância que as professoras negras têm na escola,
né, para a construção de uma educação verdadeiramente antirracista, para um reconhecimento, para uma construção de uma identidade que hoje pode partir, tem partido de um outro lugar por conta da atuação e presença dessas mulheres. Então, assim, eu acredito demais que a educação é um espaço de transformação e é fundamental, não só para a população negra, mas para toda a sociedade brasileira se compreender também a partir desse lugar antirracista, sabe? Então, eu acho que é a chave, sim. E o que você diria principalmente para meninas jovens? A gente está falando sobre mulheres, né, nessa posição de liderança, mulheres pretas nessa posição de liderança. O que você gostaria de deixar de mensagem para meninas pretas, para que elas consigam também traçar o caminho delas, para elas chegarem nessa posição também? Que esse lugar pode ser ocupado e a gente quer que seja ocupado por mais mulheres pretas. Eu quero ver muita mulher preta nessa posição de liderança. Eu também. A gente precisa, porque muitas vezes é um lugar muito solitário. E o racismo pode fazer com que isso seja muito, muito mais difícil, né? Eu acho que para as meninas pretas, eu diria para que elas nunca deixassem de acreditar nelas, assim. Eu acho que a gente tem um mundo, eu gosto muito daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, apesar do nome, né? E eu lembro muito de uma frase do Júlio, que ele fala assim, não fui eu que fiz o mundo, né? E é isso. Infelizmente, a gente tem uma sociedade racista. E tem um sistema da branquitude, né? É importante dizer isso. Não são pessoas. É um sistema. E é um sistema que desprivilegia, não é nem que nos coloca numa situação de desvantagem. Eu acho que é sobre isso. E isso faz com que, se a gente não acredita na gente, se a gente não ressignifica o processo de construção da nossa identidade, se a gente não reconhece a nossa ancestralidade, a gente pode quebrar e pode quebrar ainda muito cedo, sabe? Então eu diria para essas meninas pretas que vocês são lindas, vocês são inteligentes, vocês são potência, vocês são capazes e vocês são a transformação. O mundo precisa de vocês. Então se mantenham firmes, se mantenham unidas e construam essa jornada porque ela é possível, sabe? Acho que eu diria isso. E também eu queria que você contasse, Julie, como é ser uma mulher jovem, uma mulher preta, ocupando essa posição de liderança. Porque você contou para a gente toda a sua trajetória, quais são as pessoas importantes nessa sua jornada, você contou o quanto a sua família foi importante, o quanto a sua família já vem nessa luta há tanto tempo e que você nasceu num momento de mais conforto, a sua família sentiu mais dores e conseguiu deixar um campo um pouco mais confortável para você. Você também teve as suas dores, mas eles sentiram um pouco mais para conseguir te proporcionar um pouco mais de conforto. Você conseguiu estudar, você conseguiu traçar todo o seu caminho, sua trajetória profissional para hoje, jovem, você ocupar um papel super importante de liderança. Quais são as dores e delícias de ser uma mulher preta, jovem e líder? Eu acho que a grande delícia... Vamos começar a falar coisa boa? Eu acho que a grande delícia é poder se aquilombar. Eu acho que não é possível a gente ser uma mulher preta num lugar de liderança sem uma rede de proteção mesmo. E aí eu falo de mulheres negras no nosso próprio espaço de trabalho, eu falo de mulheres negras fora do nosso espaço de trabalho que estão em outras dimensões da nossa vida, eu falo da nossa própria família. É muito bonito quando a gente observa que é isso, a gente é um projeto de uma comunidade, né? A gente é o sonho dos nossos ancestrais. Então, a cada nova conquista que a gente tem é a alegria de toda uma comunidade, sabe? Eu acredito muito nisso, porque eu vejo essa alegria e essa felicidade no rosto de muitas pessoas, sabe? Tipo, quando eu compartilho isso, assim, é muito engraçado que quando eu sempre vou viajar para alguma atividade, né? A primeira vez que eu fui para a Bélgica participar de uma atividade no Parlamento da União Europeia.
E eu tava no avião, assim, e eu pensando, aquela menina que morava lá na Coab da Raposo, nunca, sabe? E imaginar que era possível estar nesse avião, entendeu? E aí você vai mandando mensagem pra todo mundo e falando, olha, eu tô indo pra tal lugar e tipo... E é isso, né? Aí você volta cheia de chocolate pra dar pra todo mundo. E aí todo mundo quer saber de tudo. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que você ter essa dimensão de que você é o sonho dos seus ancestrais e que a sua trajetória e as suas conquistas são comemoradas e são conquistas compartilhadas é a melhor parte. Que aí você fala, caraca, a gente tá vencendo. Embora muitos de nós ainda não, quando você pensa numa dimensão, né, com toda aquela questão, né, sobre a favela venceu, não, a favela não venceu. A gente tem projetos individuais, mas é entender que são projetos individuais que também são coletivos, porque cada pessoa preta não chega num espaço de liderança sozinha. Hoje, se eu sou coordenadora de uma organização, a minha tia também a minha mãe também a minha avó também sabe? É sobre a gente ser no coletivo. Então, eu fico muito feliz de poder trazer esse orgulho de que a luta da minha família e das pessoas que me apoiaram nessa trajetória teve um propósito político, assim, e teve um sentido e que bom que eu tô aqui. Eu acho que as dificuldades é muito difícil, né? Porque tem uma palavrinha que é quase um palavrão, né? Que cada vez, por mais que a gente tenha uma sociedade que está fazendo uma reflexão muito maior sobre isso, a gente ainda tem muita dificuldade de falar e de reconhecer, que é a palavra racismo, sabe? Eu acho que o racismo é a pior parte disso. Porque, na verdade, é um sistema estrutural, um sistema, ele é estruturante, mas não tem sentido nenhum. Ele é completamente arbitrário. Ele não é baseado em nada que tenha um fundamento, sabe? E nós, pessoas pretas, sabemos disso, né? E nós, pessoas pretas, temos um letramento racial que é isso. A gente não sai de casa. Ou se a gente sai de casa sem saber que a gente é preto, quando a gente entende, a gente entende. E se a gente entende, a gente consegue fazer uma revisão de toda a nossa história e saber... então, aquela hora lá, sabe? E é maluco, né? Porque você olha para pessoas brancas que não têm nem noção do que tá acontecendo. E que não se veem como parte desse sistema, que não se veem num lugar de privilégio, que não sabem o que fazer com esse privilégio. Ou que muitas vezes assumem um discurso político, mas não assumem uma prática política. Porque é sobre todo dia, sabe? É sobre todo dia querer mudar. É sobre só a luta muda a vida, é isso. É sobre todo dia você entender qual que é o seu papel na sociedade. É sobre você querer construir um mundo melhor. Não só para as pessoas pretas, mas para você também, né? O racismo, ele é um lugar que também traz muito sofrimento para as pessoas brancas, né? A gente não pode também olhar para esse fenômeno, para esse sistema de uma única perspectiva. É claro que, enquanto estrutura, né, a gente está falando de um processo que é responsável pelo extermínio de pessoas pretas, mas é uma estrutura muito cruel para todo mundo, sabe? Então, eu acho que a parte mais difícil é essa, assim, de você ter que lidar com o racismo. Isso que você falou é muito forte, assim. Nem toda pessoa preta se reconhecia como preta desde sempre. Principalmente as pessoas pretas que não são pretas retintas, e a gente sabe que tem aquela coisa de a sua promoção não chega, né? A de todo mundo chega primeiro que a sua, e aí depois que você se reconhece, se entende como uma pessoa preta e você entende que pode ser que a sua promoção realmente não tenha chegado por uma questão de racismo, assim, né? Que você
sempre foi qualificada. Eu já senti isso na pele, posso falar como uma pessoa que já passou por isso. Já estive numa empresa em que a promoção de todo mundo chegava e a minha promoção nunca chegava. E depois de muitos anos eu me dei conta do porquê que essa promoção não chegava. E depois de muitos anos eu também me dei conta e me reconheci como uma mulher preta, por não ser uma mulher preta retinta, por ser filha de mãe branca e meu pai é preto. Então, essa questão, ela também causa algumas confusões, assim, né, de identidade, até a gente conseguir, de fato, entender quem a gente é, qual é o nosso lugar no mundo, onde a gente quer se posicionar, em que lugares a gente quer, quais lugares a gente quer ocupar, né? Então é muito potente a sua fala, também de que a gente quer ver mais mulheres junto com a gente, de que a gente quer ver mais pessoas da nossa cor ocupando os lugares, de você chegar nos lugares e olhar quantas pessoas parecidas com você encontra, né? Eu acho que esse exercício é um exercício que eu tenho feito sempre, quando eu estou nos lugares, de olhar para o lado e ver quantas pessoas pretas tem aqui. Quantas pessoas pretas estão ocupando o mesmo espaço que eu. E quando eu te escuto, Julie, o meu coração fica bem aquecido, porque eu vejo que a gente tem muitos pontos de conexão, além de sermos mulheres pretas, de sermos filhas de professora. Minha mãe também é professora. Também vim da Coab, assim como você. Ai, que legal! Você veio da Coab Raposo, vim da Coab do Candário, então viemos da Coab. Coabs vizinhas, vizinhas ainda. Exato, Coabs vizinhas. Também vim de uma família onde a educação sempre foi prioridade, independente da gente ficar muito apertado de grana, estudar sempre foi prioridade, e a educação foi o que transformou a minha vida, foi o que transformou a minha história. Então, é muito bom te encontrar e saber que a gente conseguiu ocupar espaços que a gente nem imaginava, assim. Então, isso é muito gostoso. E hoje eu tenho percebido cada vez mais que as empresas estão falando muito sobre diversidade e inclusão, e que as empresas estão falando muito sobre a contratação de pessoas pretas e de pessoas pretas para posição de liderança. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, qual é a sua visão sobre essas contratações e o que você quer deixar também de dica para as pessoas pretas, para elas se candidatarem a essas vagas, qual é a sua visão dessa inclusão no mercado de trabalho. Quero te ouvir também, Julie. Super, amei que a gente era vizinha. Quero poder trocar ainda mais, assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava tentando descobrir pessoas famosas que saíram da Coab da Raposa. Aí eu lembro que eu descobri a Vanessa Jackson. E eu falei, yes! Que era uma cantora incrível, assim. E é uma cantora incrível. Muito bom, muito bom. Agora a gente também conhece a Marina, entendeu? Que é outra mulher preta incrível, liderança, que tá fazendo mil coisas incríveis por aí, como esse podcast. É muito bom se reconhecer. Olha, eu acho fundamental. Eu acho que tem um debate sobre, né, diversidade e inclusão, que é fundamental. E acho que a primeira coisa... Lembra quando a gente começou a discussão sobre cotas? Tinha muita gente da nossa comunidade que dizia assim... eu não preciso de migalhas. Eu sempre consegui. Eu fui lá, eu lutei, eu consegui. Eu não acho certo e tudo mais. Eu acho que a gente já avançou nessas reflexões, mas nessa dimensão de dicas não é preciso ter vergonha de ocupar esses espaços. Porque muitas vezes as pessoas podem se colocar, bom, eu só tô aqui porque eu sou negra. Não, sabe? A gente ainda vive numa estrutura capitalista, né? Então a gente tá falando de lucro. As pessoas vão contratar pessoas para determinadas posições que podem ser úteis e que vão fazer sentido naquela estrutura. Então você tá ali por conta da sua competência. A questão é que o racismo ele vai construindo tantas barreiras, tantos muros, que talvez você, mesmo tendo condições de ocupar aquele espaço, não poderia ocupá-lo porque não seria parte de uma rede de contatos. Porque não teria o repertório necessário para estar naquele espaço. Porque para ter o repertório para ocupar determinados espaços, você precisa frequentar os lugares que as pessoas daquele contexto estão. Isso não seria possível. Isso que a gente estava comentando, né? Quando que eu ia imaginar lá na Coab que eu ia estar no Parlamento Europeu? Entende?
E o fato de eu estar ali abriu outras oportunidades e outras chaves de elaboração que eu jamais teria se eu não tivesse acessado aquele espaço, né? E sim, eu acessei aquele espaço também por ser uma mulher negra. E que bom que eu acessei aquele espaço por ser uma mulher negra, porque a gente tem um olhar singular que qualifica os lugares que a gente ocupa. A gente está falando também de uma dimensão da diversidade, e aí você pode pensar na amplitude da diversidade, não só da população negra, mas que é fundamental quando a gente pensa na construção de soluções, de alternativas, de novos projetos. Se você pensar em marketing, publicidade, propaganda, por exemplo, sabe? Você vai pensar que o seu olhar vai trazer um olhar sobre o consumo que um determinado grupo não tem nem ideia de qual que é. E tem coisa que você não aprende no livro, que você aprende vivenciando. Então, é ter uma compreensão de que é fundamental que esses espaços sejam abertos, que é fundamental que a gente ocupe esses espaços, mas que a gente não ocupe esses espaços de maneira tímida. Que a gente ocupe esses espaços compreendendo que a gente é fundamental para melhoria, para ampliar a qualidade, seja qual for, né, o trabalho, né, e a finalidade daquele posto, daquela organização, mas que você é fundamental para a melhoria dos processos, para você atingir os objetivos de uma maneira ainda mais potente, sabe? Então, eu queria, né, essa seria a grande dica que eu daria para as pessoas pretas, assim. Mas para as empresas e para essa reflexão mais ampla, eu acho que é fundamental, assim. Eu gosto muito quando a gente pensa, por exemplo, acho que essa coisa materializa melhor, né? Quando a gente pensa na saúde, assim. A gente sabe que tem uma série de questões que são exclusivas da população negra. Não são exclusivas ou que a gente sabe que acometem, né, a maior parte da população negra. Quando você pensa, por exemplo, em anemia falciforme, certo? Se você não tem um olhar de uma pessoa negra, de um médico negro, de um cientista negro, você não vai pensar na anemia falciforme dentro do catálogo das possibilidades que acometem mais uma determinada população. E isso pode tornar turva a sua capacidade de produzir um melhor diagnóstico para aquele grupo. Então, eu acho que quando me contaram essa história uma vez, eu falei, então, por isso que a diversidade é boa, né? Porque a diversidade, ela traz para o espaço do trabalho a complexidade do que é a nossa sociedade. E trazer isso para o espaço do trabalho, obviamente, traz conflitos, traz desafios e traz inúmeras questões, mas independente de qual seja, né, o âmbito, né, o espaço do trabalho ou a finalidade daquela empresa ou daquela organização, certamente vai trazer contribuições muito valiosas que não seriam possíveis se a gente tivesse aquele, né, quando a gente brinca assim, aquela coisa chapada de todo mundo igualzinho e vindo dos mesmos lugares e pensando as mesmas coisas e elaborando as mesmas reflexões porque tem o mesmo ponto de partida, sabe? Eu acho que é essa torre de Babel que faz o mundo girar e que pode melhorar também os próprios resultados empresariais, assim. Boa, Julie. E eu penso que a diversidade, ela traz muito mais resiliência para esse time, né? Quanto mais diverso o time, mais forte vai ser. Eu gosto quando você traz esse exemplo do médico preto que vai conseguir ter esse olhar mais sensível. E trazendo para a minha prática, eu sou psicóloga e eu fico muito feliz quando eu sou procurada por pacientes pretos que me procuram por eu ser uma psicóloga preta. E muitas vezes eu escuto dessas pessoas que eles me procuram por eu ser preta, porque quando eles trazem alguma dor de sofrimento por terem passado por uma situação de racismo, por alguma coisa assim, eu vou conseguir entender de um jeito mais sensível, porque eu também já senti isso na minha pele. Então, falar sobre isso com uma pessoa branca não vai ter o mesmo sentido para eles. Então, acho que é super importante que a gente tenha essa diversidade, sim, nesse sentido de termos vagas para pessoas pretas e nós, pretos, não termos medo de se candidatar a essas vagas, entendendo que a gente tem, sim, capacidade, que a gente não está entrando só porque é preto, a gente está entrando porque a gente é capaz e que tem essa possibilidade, que tem essa abertura e que está tudo bem a gente ocupar todos os lugares.
Eu acho que é muito importante que a gente trabalhe cada vez mais esse nosso empoderamento de que a gente pode ocupar todos os lugares, que a gente não tem que ter medo de estar nos espaços, que a gente não tem que ficar tímido quando a gente chegar nos lugares, que a gente tem que aproveitar as oportunidades e que a gente tem que cavar oportunidades e que a gente tem que trazer os nossos juntos sempre, né? Olhar sempre para o lado e ver quantas pessoas parecidas com você tem por perto e quais são as possibilidades que você consegue abrir para você e para os seus, assim. Acho que isso é uma coisa super importante. Não ter medo e que as empresas também não tenham medo de abrir essas frentes e que não tratem a gente de forma diferente também, né? Porque eu já ouvi muitos relatos, assim, de pessoas pretas de que quando estão num processo seletivo, de que as pessoas falam mais devagar, assim, como se a pessoa tivesse alguma dificuldade para compreender as coisas. Eu ouvi recentemente de uma paciente um relato que me doeu muito, assim, que ela passou por um processo seletivo, e aí estava ela e mais uma pessoa, que essa outra pessoa era branca, e na hora que a recrutadora entrou na sala, pegou o currículo dela e começou a se direcionar à menina branca, porque o currículo dela era muito qualificado e ela achou que era da menina branca, que não era dela, menina preta. Então, não é porque a pessoa é preta que ela é menos qualificada. O que você pensa sobre isso e que recado você gostaria de deixar para as empresas com esse olhar sensível, assim, do cuidado na hora de fazer esse processo seletivo e de como levar essa inclusão, porque a diversidade é diferente de inclusão, né, Júlia? Super, super. Eu acho que esse relato que você trouxe me faz pensar em muitas coisas, que é sobre o compromisso ético e político das organizações que se propõem assim, fazer esse tipo de processo. É todo dia. E é transformação estruturante. Se é um discurso da superfície, vai colocar pessoas pretas em muito sofrimento, sabe? E é uma ausência de responsabilidade mesmo, sabe? Tipo, porque de alguma maneira existe um capital político na diversidade, né? E aí você se apropria desse capital político a custo da saúde mental de pessoas pretas, porque você não está preparado para dar conta dessa permanência da mobilidade de profissionais pretos na sua organização. E pior, né? Você submete essas pessoas a condições de extremo desrespeito, né? Porque o racismo nessa dimensão empresarial, e a gente não pode perder isso de vista, né? A gente está falando sobre violência. A gente está falando sobre um ambiente que não é seguro para pessoas pretas. E o nome é violência, né? Quando a Grada Quilomba escreve Memórias da Plantação, e o título em si é uma grande síntese da obra, né? Ela vai falar que toda vez que uma pessoa preta passa por uma situação de racismo, é como se o corpo e a mente tivessem uma memória. E aí essa memória é a memória da plantação. É como se você voltasse no tempo, né? É como se você se visse naquela situação de escravização. Então, eu acho que as organizações precisam ter essa compreensão do significado de um espaço não seguro. E, sobretudo, as lideranças brancas que estão nesses processos, estão engajadas nesse movimento, por mais que seja impossível se colocar no lugar do outro, tendo essa compreensão política do significado da violência, do significado da experiência do racismo, ainda que você não possa compreender enquanto uma experiência própria, quando a gente fala sobre uma situação de violência, você entende o que é sofrer uma violência. Então, também olhar para esse lugar como alguém que é agente desse processo. Porque você pode não ser a pessoa que está ali, né, impetrando a violência, mas você tem uma estrutura violenta. Então, é isso, uma estrutura que não promove pessoas pretas. Então, não tem um nome, né? Não é o José, né? É um mecanismo institucional que promove o lugar, que é responsabilidade do sujeito, né? Que não existe racismo sem racistas, né? Mas é tão sofisticado e torna tão difuso que muitas vezes você não consegue nomear. E aí você coloca num lugar de tipo, mas eu não tinha pensado.
todos os meus mecanismos de promoção não contemplam pessoas pretas. Mas não é algo que eu fiz intencionalmente, ou não é algo... É assim, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que tem que ter uma compreensão de que se tem uma contribuição da população negra e de todos esses grupos minorizados na sociedade dentro do ambiente do seu trabalho, e você tem essa compreensão, o mínimo que você tem que fazer é assegurar um ambiente seguro e pensar em políticas de permanência, mas não só de permanência, de mobilidade dentro da empresa para esses sujeitos, assim. Porque o reconhecimento no campo do trabalho é moeda social, né? A gente fala, tem muitos especialistas e estudiosos do seu campo, você pode falar disso muito melhor do que eu, que falam em salário emocional. Hoje as pessoas não estão só olhando sobre quanto vai cair na conta, embora isso seja fundamental. Quantas pessoas ou quantos trabalhos a gente mesmo já deixou de topar ou desistiu de ter e que pagavam muito bem, mas que o salário emocional era zero. Você não era reconhecido, você não era valorizado, você não é legitimado, você não é respeitado. Você não é reconhecido num lugar de liderança, de coordenação. Então, você não fica, sabe? Então, eu acho que é um processo de transformação, não é um processo fácil de transformação, a gente tem que, de fato, colocar o bode na sala, mas tem a ver com o nosso compromisso de transformação social, assim. E se não tem um compromisso de transformação social, pensando ali na finalidade, né, da empresa, é algo que vai aprimorar os negócios, né? O impacto dos negócios. Então, olhando pelo menos para essa dimensão, é fundamental que você tenha pessoas felizes no seu ambiente de trabalho, né? Boa, Julie. Julie, eu quero te agradecer demais por dividir com a gente a sua história, a sua trajetória. A gente ouve muito hoje em dia, e que bom que a gente ouve muito hoje em dia as pessoas falarem sobre letramento racial. E eu queria te pedir para deixar sugestões de livros que você acha que são essenciais para que as pessoas leiam, para que elas se aprofundem, pessoas brancas, pessoas pretas, todo mundo, que você acha, assim, fundamental que as pessoas leiam. Se você puder deixar uma dica, assim, uns 2, 3 livros que você acha que seja fundamental para as pessoas. Ai, é que a gente está fazendo dissertação no mestrado, então a gente fica obcecada na nossa própria bibliografia, né? E tem alguns livros que mudaram essa trajetória. Eu acho que Memórias da Plantação é um deles, assim. Eu gosto muito do modo como a Grada Quilomba narra o cotidiano para pensar racismo. Não é uma leitura fácil, não no sentido de que é complexa, mas para pessoas pretas pode fazer com que a gente volte para lugares muito difíceis. Então, leia, mas leia quando você estiver bem. Eu, geralmente, quando eu leio Mulheres Negras, eu leio num lugar, parece que eu tô conversando com uma amiga. Mas às vezes não é, né? Não é toda hora que você quer também estar ali nessa pauta, sobretudo a gente, né? Mas eu acho que Memória da Plantação é um livro que eu super recomendaria, assim. Acho que foi um livro que foi muito importante na minha trajetória. E tem um livro da Nilma Lino Gomes, que é uma referência no campo da educação brasileira, que é o Movimento Negro Educador, que eu acho que é muito bonito, porque também narra a trajetória do movimento negro brasileiro na construção de uma educação antirracista, assim. E aí, quando você vai ver que, sei lá, tem pessoas desde muito tempo pensando a educação, e como esse foi um dos temas que a gente conversou aqui, eu acho que esse livro também seria um livro que eu indicaria, que é um livro também que é muito, muito bonito. E recentemente eu estou lendo um livro que ele fala sobre a trajetória do movimento contemporâneo no Brasil e sobre as estratégias, sabe? Como a gente surge, qual é a Constituição. Eu estou gostando muito desse livro, porque ele também, em um determinado sentido, é um livro de memórias. E eu acho que a gente conhece pouco da nossa história. Então eu gosto muito de livros que resgatam a nossa memória, sabe? Porque tem gente que a gente vê na TV e ouve falar e não sabe quem é. E eu acho que esse livro é muito bom. E se eu pudesse indicar uma autora em especial, eu indicaria que as pessoas leiam Lélia Gonzalez. Assim. Ela é incrível. Ela é incrível para a gente pensar a nossa identidade.
Obrigada, obrigada, obrigada. Muito bom conversar com você. Que delícia de papo. Que aula, que coisa boa. Eu queria que a gente ficasse aqui o dia inteiro conversando. É sempre muito bom ter essa troca, se reconhecer em várias coisas que você fala. Então, quero deixar meu muito obrigada e que a gente tenha outras oportunidades de te ouvir. E se você quiser deixar aqui as suas redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho, fica super à vontade. Julie, obrigada, viu? Um super beijo, Julie. Super beijo, Marina, eu que agradeço. Foi um quentinho, foi muito bom começar meu dia com você. Eu sei que as pessoas vão ouvir isso nos mais diferentes momentos, mas me sinto mais preparada para enfrentar a minha própria semana com seu acolhimento incrível de sempre, né? Desde o primeiro momento que a gente se encontrou foi assim, e esses encontros, eles não são à toa, né? A ancestralidade sabe o que tá fazendo. E eu que agradeço a oportunidade. Gente, o meu arroba é Julie Sintra Oliveira. Se vocês procurarem no LinkedIn também, Juliane Sintra de Oliveira, vocês vão me achar. Lá eu falo mais de trabalho, mas no meu Instagram também a gente pode conversar sobre outras dimensões da vida. Adoro conhecer novas pessoas e compartilhar de novas realidades. Eu acho que se retroalimentar é o que dá sentido também à vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que essa oportunidade, Marina, só vem do reconhecimento do meu lugar. Então, eu sou muito grata por isso também. Obrigada, gente. Sobre Ser, com Marina Alves.